O sentido geral da evolução da situação brasileira tem sido determinado por uma grande virada que ocorreu no ano 2015. Em 2015 se esgota o impulso aberto pelas imensas mobilizações de 2013, mas que foram mobilizações em grande medida acéfalas, ou seja, sem direção, sem projeto, sem programa, e como em geral acontece em circunstâncias históricas semelhantes, toda essa energia de mobilização social finalmente se dispersou. E em 2015 inicia-se uma contraofensiva, se inicia uma dinâmica reacionária, fundamentalmente, de mobilização de setores médios, que expressam o apoio a um projeto que mobiliza, desde então, a maioria da classe dominante e que, fundamentalmente, consiste em reposicionar o Brasil no mercado mundial e no sistema internacional de Estados. E o golpe político, jurídico, parlamentar, né, o golpe palaciano, o putsch palaciano, que significou o impeachment da Dilma, abriu caminho para o governo Temer, que tem desenvolvido o programa do ajuste fiscal, da austeridade, que é a primeira etapa, mas é somente a primeira etapa, deste reposicionamento do Brasil no mercado mundial e no sistema internacional de Estados também. Em que consiste esse reposicionamento? A questão central é a seguinte: como o Brasil se transforma num polo de atração para uma parte da imensa acumulação de capital que existe hoje disponível no mundo, que tem se direcionado em primeiríssimo lugar para a China e para a Ásia. Então, como o Brasil disputa este enorme volume de capitais? E o problema é decisivo, porque sem crescimento econômico não há como manter níveis de tensão social baixos no Brasil. É um país fracionado, fragmentado, dilacerado por níveis de desigualdade que são absurdos. E o que foi chave na preservação da estabilidade do regime democrático eleitoral ao longo dos últimos 30 anos, o chamado Pacto Social da Nova República, foi a garantia de que o crescimento gerava uma arrecadação do Estado que permitia políticas sociais compensatórias, permitia uma elevação do salário mínimo um pouco acima da inflação e permitia manter a Previdência Social como programa de distribuição de renda, que de longe é aquele que tem maior impacto sobre o país, porque o piso da Previdência Social é o salário mínimo. Então, o que Temer começou e o que está no centro da agenda da campanha eleitoral deste ano é a continuidade do ajuste fiscal. E o ajuste fiscal passa necessariamente pela reforma da Previdência. E toda a mobilização reacionária a partir de 2015 teve como objetivo abrir o caminho para este reajuste. E o projeto, ele tem uma aposta, que é que, se for feito o ajuste fiscal, se ocorrer a redução do custo do Estado, tal como previsto na emenda constitucional que estabeleceu o teto dos gastos, se isto ocorrer, eventualmente choveriam dólares no Brasil. O que é chover dólares, para nós termos um sentido das proporções? A China recebe por ano mais ou menos alguma coisa em torno de 120 mil milhões, 120 bilhões de dólares por ano. O Brasil recebeu, se considerarmos o período dos últimos 5 anos, uma média de 60 a 62 bilhões de dólares. O ano passado, o investimento estrangeiro direto subiu já para 80 bilhões, sinalizando as expectativas positivas geradas pelo Temer. Eles estão convencidos, o núcleo central da classe dominante, que é possível atrair um volume muito maior.
Então, este é o ponto central de toda a disputa, e esta contraofensiva reacionária, evidentemente, tem sequelas, tem consequências sobre a vida das massas populares. E isso tudo torna a situação política extremadamente tensa, em particular por um fato novo. O fato novo é que, para garantir o apoio de massas, da mobilização de setores médios acomodados, de setores desesperados, para realizar o golpe jurídico parlamentar, foi necessário abrir o caminho. A classe dominante teve que tolerar a saída às ruas de uma extrema-direita que se manteve, que se preservou mais ou menos discreta, mas que encontrou um porta-voz, o Jair Bolsonaro, que será candidato nas próximas eleições presidenciais, e que é o representante de um programa de tipo neofascista. E o que aconteceu ao longo dos últimos 2 anos é que esta corrente começou a ganhar influência minoritária de massas, e ela não é somente uma corrente eleitoral, ela está estruturada em torno de um movimento político, ela tem imensa repercussão no aparelho policial militar, que permaneceu intacto ao fim da ditadura no Brasil, ao contrário do que aconteceu na Argentina, por exemplo, ou mesmo no Chile, ou mesmo no Peru, ou mesmo no Uruguai. No caso do Brasil, há uma peculiaridade. A peculiaridade é que os fascistas, dentro da polícia e das Forças Armadas, eles preservaram posições, inclusive posições de comando. E eles têm hoje canais de ramificação com milícias armadas que atuam fora da lei. Então nós temos os embriões de um movimento fascista, ou seja, temos um movimento político que participa das eleições, nós temos um movimento que está protegido no interior das Forças Armadas e temos, por outro lado, um movimento subterrâneo que agrupa o lixo da história. Bom, isto é um fenômeno novo e criou-se uma situação especialmente delicada, que é o fato de que o Lula preso e não só não podendo se candidatar, mas não podendo fazer campanha e, portanto, tentar utilizar a sua autoridade para transferir o seu apoio, o seu voto, a sua influência para um outro candidato, em primeiro lugar, quem está disputando neste momento a presidência da República é Bolsonaro, e vai ser um enorme esforço para os partidos da direita ou do centro-direita deslocarem Bolsonaro da posição que ele tem hoje, que é uma posição que sugere a possibilidade de chegar ao segundo turno. Então nós temos uma situação peculiar. O que é, digamos, novo nesta situação? O que é novo nessa situação é que depois de 30 anos do regime democrático eleitoral, se construiu um sistema partidário que tinha um eixo. O eixo era a alternância PSDB-PT. Muito bem. O que nós estamos assistindo é ao colapso deste sistema partidário. Não há, neste momento, nenhuma garantia. É totalmente imprevisível o resultado eleitoral, mas é muito difícil, não é impossível, mas muito difícil, vai ser uma luta política feroz para que a candidatura do PSDB de Alckmin e a candidatura que o PT irá lançar, provavelmente Haddad, cheguem ao segundo turno. Isto não está, não está garantido. E isto é uma novidade. Depois de 30 anos de processos eleitorais, à exceção da primeira eleição, quando o Collor não só chegou ao segundo turno, mas venceu as eleições, pela primeira vez há a possibilidade de um outsider, se não dois, chegarem ao segundo turno. O que dá para o Brasil uma situação, termino por onde eu comecei, de enorme imprevisibilidade. Neste momento, rigorosamente, as eleições de outubro são imprevisíveis porque nós nem sabemos quem vai chegar no segundo turno, muito menos quem poderia ganhar as eleições. É nesse contexto que ocorre algo dramático, trágico, que foi o assassinato da Marielle e do Anderson, no Rio de Janeiro. É um fato gigantesco, é um fato novo. Ou seja, para todos aqueles que tinham dúvidas sobre a existência de uma corrente política neofascista, o assassinato da Marielle foi um sinal de alerta muito sério.
muito grave, que não pode ser diminuído. Não fosse isso o bastante, a situação evoluiu de novo de maneira desfavorável para os interesses dos trabalhadores com a prisão do Lula. E, portanto, nós estamos agora com duas campanhas. A primeira é: aonde estão os criminosos que mataram Marielle? Quantas mais Marielles terão que morrer para que se consiga justiça, se consiga travar o neofascismo, dar um basta? Porque se eles não forem detidos, irão avançar e haverá mais mortes, e haverá mais ataques. E, em segundo lugar, a campanha para tirar o Lula da prisão. Eu não estou entre aqueles que consideram que a candidatura do Lula no primeiro turno é a melhor alternativa para o país. Eu devo confessar eu devo dizer a vocês, eu pessoalmente aposto na reorganização da esquerda em torno de uma nova candidatura, apoio Guilherme Boulos e Sônia Guajajara, mas o direito democrático do PT de ter a sua candidatura é um direito democrático fundamental, é uma luta pelas liberdades democráticas de todos nós. E o desafio, portanto, é nós sermos capazes de construir uma resistência. Essa resistência, nesse momento, passa por uma forma de luta fundamental, não é a única, que é a organização de grandes marchas nas ruas, de grandes passeatas, as mais amplas possíveis. E, portanto, não posso deixar de vos dizer que acho fundamental estarmos nas ruas no próximo sábado. No próximo sábado será o primeiro aniversário de um mês do assassinato da Marielle, e é um grande momento, sob a bandeira de justiça para Marielle. Marielle está presente. E liberdade para Lula, é um grande momento para nós voltarmos às ruas.